Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a disciplina de Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida. Eu sou a professora Ana Karina Escomazon, sou geóloga e trabalho aqui no Departamento de Paleontologia e Estratigrafia. Bem, o que a gente vai ver agora? Nós vamos começar a trabalhar o módulo 4, a Era Paleozoica. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a evolução da Terra e da vida durante o Paleozoico, tá bom? Vamos lá. Bom, nós somos o módulo 4, nós estamos agora no módulo 4, a Era Paleozoica. O período da disciplina desse módulo é entre 22 a 28 de junho, com prazo para entrega da atividade avaliativa em 1º de julho. E o peso dessa atividade é 6,5, tá certo? Nosso encontro presencial vai ser no dia 6 de julho, no sábado, onde a gente vai poder conversar sobre tudo que a gente vai ver aqui, nesse módulo da Era Paleozoica e trocar uma ideia, ver o material na prática, e vai ser muito legal, então, lá no dia 6 a gente se encontra. Bom, o que a gente vai ver nesse módulo, tá? E como a gente vai ver? Então, eu preparei os PowerPoints, as aulas, e fiz alguns áudios para conversar um pouquinho com vocês sobre os conteúdos, tá? Então, a disponibilização do material que a gente vai ver aqui no módulo 4 está organizado através de audioaulas com slides, tá? Além disso, tem algumas atividades práticas que a gente bolou para vocês, com experiências para serem feitas em aula com os alunos. Então, essas atividades é exatamente isso, pensando nessa possibilidade de vocês desenvolverem os conteúdos que a gente está conversando, que a gente vai conversar aqui, em sala de aula, fazer experiências com os alunos. Esse material, então, visa inspirar vocês para adotar práticas de ensino que levem os alunos a fazer experiências e pensar na paleontologia, que é relevante na paleontologia, quais as experiências que podem nos trazer informações em relação à paleontologia, tá? Isso vocês já estão vendo, já viram, com os professores anteriores, e com a professora Maria Alejandra, com o professor Coimbra, e a gente vai tentar seguindo, vai despertar esses conteúdos através dessas experiências também com vocês. Então, você pode adequar os materiais solicitados para cada atividade, claro, de acordo com aquilo que vocês tiverem, com as possibilidades. Até é bem legal pensar em trabalhar reciclagem com eles, Então, de acordo com as possibilidades da sala de aula, da escola que vocês tiverem, tá? E, claro, o material complementar. Então, tentei separar alguns textos, vídeos, que possam ajudar vocês, a complementar, porque o que a gente vai ver aqui, na realidade, é a cereja do bolo, cada conteúdo tem muito material a ser explorado, e no final dessa primeira aula eu vou passar para vocês também as bibliografias, os textos, os livros básicos, e que seria bem interessante também de vocês buscarem, quem puder, quem tiver um tempinho, e quem tiver interesse em aprofundar também mais os conhecimentos, de dar uma olhadinha nessas leituras, tá? Então, esse material complementar não é obrigatório, mas ajuda muito a entender mais sobre o tema, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que é o módulo 4, Era Paleozoica? O objetivo principal é a gente refletir sobre a paleobiodiversidade e os tempos de origem e extinção dos grandes grupos de seres vivos na Era Paleozoica. Tá? Então, o que aconteceu lá no pré-cambriano? Quais os tipos de organismos que existiam lá?
como era aquele tempo, como era a paleogeografia, como era a configuração das placas, né? O que levou às transformações que a gente vai observar na era paleozoica, por que é uma era, né? Por que não é mais a era proterozoica. Então, refletir um pouco sobre essa questão dessa mudança, dessa variação, o tempo, né, que é o que exatamente vai marcar aí, origem e extinção daí dos grupos no Paleozoico. Bom, palavras-chave para esse nosso módulo 4. Então, Paleozoico, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. Ambiente marinho, ambiente terrestre, fauna e flora, artrópodes, tetrápodes, anfíbios, amniotas, Gondwana, supercontinente Pangeia, extinções e extinção em massa. Essas são algumas das palavras-chave que a gente vai abordar aqui no módulo 4. Quais os conteúdos que nós vamos trabalhar? Na realidade, eu dividi o módulo em uma caminhada, um passeio pelo Paleozoico, onde a gente vai ver as principais características ou algumas características que são mais ressaltantes para cada momento desse tempo paleozoico. Então, o que aconteceu no Cambriano, no Ordoviciano, no Siluriano, no Devoniano, no Carbonífero e no Permiano? Quais são as características chaves mais marcantes para cada um desses períodos? E é isso que é importante, essa é a cereja do bolo, que é importante que vocês ressaltem com os alunos. Então, claro que é legal, quanto mais conteúdo vocês tiverem, melhor. Mas, assim, aqui vai estar a cereja do bolo, tá certo? Então, bom, a gente vai falar sobre a explosão cambriana e a diversidade biológica. Depois, a invasão do ambiente terrestre pelas plantas e pelos artrópodes lá no Siluriano. A origem dos tetrápodes no Devoniano. A diversificação das plantas, dos artrópodes, dos anfíbios no Carbonífero. O surgimento dos amniotas e a diversificação das distintas linhagens, a formação do supercontinente Pangeia e o cosmopolitismo faunístico e florístico no Permiano, e a maior extinção em massa, que foi lá no Permiano. Então, alguma coisinha sobre as causas e consequências. Então, é uma caminhada dentro do Paleozoico com as principais características de cada um dos períodos, tá certo? E sempre relembrando, né, como era a configuração antes e como ela vai ficando através do tempo, né? Que configuração é essa, né? Configuração paleogeográfica, climática, e faunística e florística, tá certo? Bom, para a gente fazer esse passeio pelo Paleozoico, é importante que a gente tenha em mente, que a gente lembre, tudo que vocês lembrem, no caso também, né? Tudo que vocês já viram até agora. Então, desde a disciplina que é pré-requisito para essa, lá com o professor Rualdo, tudo que vocês viram sobre tectônica de placas, sobre deriva continental, e o que isso significa. Então, relembrar o interior da Terra, o que é o nosso planeta. Então, o núcleo, manto, crosta, as interações de núcleo, manto, crosta, o motor que move a tectônica de placas, então a relação do movimento do magma no manto, que é causado lá pelo calor do núcleo, a parte mais quente, né, do nosso planeta, com a parte fria da crosta, vamos dizer assim, da litosfera. Então, toda essa movimentação do ciclo da tectônica de placas que vai causar, né, a formação das placas tectônicas e com isso
a deriva continental. Então, relembrem, entendam, tenham sempre em mente a questão da deriva continental, porque ela vai estar relacionada às orogenias, ao movimento dessas placas tectônicas. E esse movimento, e é importante também a gente lembrar que ele é dinâmico, né, que o nosso planeta, em termos geológicos, em termos tectônicos, tem a dinâmica, né, ele é dinâmico. Essa dinâmica ela é extremamente importante e ela vai refletir na fauna e na flora. Ela vai refletir nas variações atmosféricas, nas mudanças na configuração oceanográfica. Ela vai refletir, inclusive, até no clima também. Na configuração do relevo, vai refletir nos continentes. Então, nos espaços de acomodação na crosta. E toda essa mudança, né, e toda essa deriva, toda essa tectônica vai transformar, digamos assim, no tempo geológico, os ambientes. E com isso vai refletir nos organismos. Então, tudo que a gente vai ver do Paleozoico, em termos do que foi acontecendo com a fauna, com a flora, é reflexo, né, em última instância, ou em primeira, de repente a gente até pode colocar, né, da deriva continental. Então, voltem lá, deem uma relembrada na disciplina anterior, pensem nisso, revisem, né, tenham em mente a dinâmica do nosso planeta em termos geológicos, certo? E claro, a gente não pode esquecer também da questão das variações climáticas que estão relacionadas aos ciclos de Milankovitch. Então, tudo isso vocês já viram. Voltem lá, relembrem, tenham em mente aqui, tá? Assim como também vocês já viram o tempo geológico. Então, todo o pré-cambriano, né, lá os 4 bilhões de anos de evolução do nosso planeta, evolução geológica, evolução climática, evolução da atmosfera, tudo isso vai refletir nos organismos que vão surgindo, que vão se desenvolvendo, que vão se extinguindo por causa dessas mudanças, dessas variações da tectônica, da deriva continental, do clima, vão refletindo também, vão ser reflexo das mudanças no relevo da crosta, né? E a paleogeografia vai ser causada também pela deriva continental e vai refletir na evolução que vocês viram com o professor Coimbra. Então, todos os eventos evolutivos, tudo que vai refletir nos organismos, os surgimentos, as extinções, as principais extinções, o que são as extinções, e a importância delas que vai marcar tanto o surgimento quanto as extinções, vai nos ajudar a marcar o tempo geológico, né, que vocês viram também lá com a professora Maria Alejandra. E isso que a gente vai ver, então, dentro do Paleozoico, do Mesozoico, do Cenozoico, e o que vocês também já viram sobre a vida no pré-cambriano. Então, lembrem também dos processos de fossilização, como a gente vai encontrar os fósseis, né? Vestígios, restos, traços, pegadas, marcas, interações. Às vezes nem sempre a gente vai ver o animal, a planta ou a folha, mas a gente vai observar, né? Os paleontólogos vão observar a mordida na folha e vão saber que inseto que deu origem àquela mordida. E isso vai nos ajudar a demarcar que tempo que aquela folha existiu e como ela ficou preservada. Então, todo esse entendimento da evolução da Terra e da vida, ele nos ajuda a determinar tanto o tempo geológico, quanto como eram os ambientes nesse determinado tempo geológico e como eles foram variando também no tempo geológico.
Então, o planeta de hoje, ele é o produto de bilhões de anos de interação entre todas essas áreas. Por isso é importante que a gente tenha em mente todos esses conteúdos, todos esses conhecimentos e linke eles. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Então, no final do século XIX, a grande maioria dos geólogos já aceitava. Na realidade, eles eram naturalistas, né? Eles aceitavam que a Terra era extremamente antiga. Então, como a gente viu, como vocês viram lá no tempo geológico, né? Toda a evolução do conhecimento sobre o entendimento do tempo profundo do nosso planeta. E as principais divisões da coluna de tempo geológico, elas já tinham sido estabelecidas. Então, como a gente vê na figura aqui à direita, a gente tem a distribuição do tempo geológico e os principais mapas paleogeográficos, onde a gente tem a reconstituição, né, dos continentes em cada momento, em alguns principais momentos do tempo geológico. E bem à direita, a evolução da vida, da fauna e da flora ao longo do tempo geológico. E nessa figura, mesmo simplificada, a gente consegue observar tanto a evolução geológica, né? Então, que a vida começou na água, no mar, foi evoluindo, o aumento dos continentes, a quantidade de terra propiciou então que a vida pudesse, depois de acordo com a evolução da atmosfera, a transformação na realidade da atmosfera, a vida pôde sair da água e pôde vir, né, invadir a Terra, claro, de acordo com as transformações que ocorreram nos próprios organismos também, como vocês viram lá na evolução. Então a gente vai observando, olhando essa figura de baixo para cima, bem a parte da direita, olhem lá embaixo como era a fauna bem lá no início do Cambriano, como ela foi evoluindo durante, né, o Paleozoico. Depois, os principais organismos que a gente vai ter no Mesozoico, no Cenozoico. Então, essa figura ela é legal, ela é interessante para ajudar a gente a observar. Então, a divisão do tempo geológico, a reconstituição dos mapas mundi antigos, né, dos mapas paleogeográficos, e a evolução da vida e da Terra, tá? A gente vai trabalhar aqui, a partir de agora, o Fanerozoico, principalmente nesse módulo, o Paleozoico. Então, no Fanerozoico se produziu um rápido surgimento e diversificação de uma série de filos de animais. Então, o surgimento das plantas. Então, a gente vai observar essa transformação da vida e da terra, que vai ser um pouco diferente do que vocês observaram lá na era neoproterozoica. Então, a fauna de Ediacara, como eram os mares, né, lá durante a era neoproterozoica, como era o clima, como era a atmosfera. Então, aqui, durante o Fanerozoico, durante o Paleozoico, ocorreram transformações. E isso que a gente vai ver, tá? E o reflexo dessas transformações também na vida. Então, Fanerozoico, do grego, significa faneros, visível, e zoico, vida. Então, embora vocês já tenham visto a vida visível, macroscópica, lá no Neoproterozoico, com a fauna de Ediacara, lá eram formas de impressão, estão preservados, né, na forma de impressões de organismos, de moldes, de uma forma um pouco diferente em termos de como eram aqueles organismos, né? Então, no Fanerozoico, aqui no início, no Cambriano, a vida, os organismos, a fauna em si, ela vai apresentar estruturas diferentes daquela da fauna
do Neoproterozoico, que vai, de certa forma, é o que nos ajuda também a delimitar, a marcar esse novo momento, esse novo ciclo da história do nosso planeta. Tá? Então, com essa variação que a gente vai observar na fauna macroscópica, né, do Fanerozoico, do Paleozoico. Então, seguem aí os organismos microscópicos e a gente vai ter essa diversificação, essa elaboração da vida macroscópica. Por isso que tem essa alusão, né, ao fanerozoico, né, a vida visível. Eu coloquei essa figura aqui, pessoal, porque embora ela esteja pequenininha, né, não dê para ver direito e está em inglês também, mas para a gente ver a questão do tempo geológico, né? Então essa é a Carta Cronoestratigráfica Internacional, tá? Mais atual. Então existe uma comissão de estratigrafia internacional que subcomissões, né, que trabalham com cada um, né, dos períodos, dentro de cada uma das eras, dentro de cada um dos éons, e vão elaborando e vão transformando, principalmente os limites, enfim, né, vão transformando, vão refinando, né, essa carta cronoestratigráfica de acordo com novos achados, com novos entendimentos da paleontologia. Então, através dos organismos macroscópicos e os microscópicos também, né, eles nos ajudam a determinar e a refinar cada um desses momentos do tempo geológico. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, né, a carta cronoestratigráfica. É só entrar ali no site stratigraphy.org e vocês vão ter sempre a última versão. Né? Isso vai mudando, às vezes, de ano para ano, alguma coisinha dentro dos limites, de acordo com novos achados. Então, os fósseis, eles vão ser extremamente importantes, né, os achados dos organismos do passado, para refinar, para elaborar cada vez mais, né? Eu gosto sempre de colocar para os alunos que o tempo geológico a gente pode dividir ele como se fosse um armário, onde a gente tem duas grandes gavetas, que seria a gaveta de baixo, a gaveta do pré-cambriano, e a gaveta de cima, a gaveta do fanerozoico. Então, quando a gente puxa essa gaveta de baixo do pré-cambriano, a gente vai ter os éons, né, o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, como se eles fossem pastas. E dentro dessas pastas, a gente tem subpastas, que vão ser as eras, com subcategorias, né, os sistemas, os períodos. Então, é uma forma de tentar explicar para os alunos essa hierarquização, né, essas subdivisões do tempo geológico. E lá no Fanerozoico, né, nessa gaveta de cima, a gente vai ter as subdivisões, né? Então, o Paleozoico, dentro dessa gaveta a gente vai ter, né, as pastas do Paleozoico, do Mesozoico, do Cenozoico, com as suas subpastas. Então, é uma forma de poder mostrar para eles essa subdivisão. E tanto eventos geológicos quanto eventos biológicos vão nos ajudar a delimitar, a marcar, né, a refinar essas diferentes pastas dentro dessas duas grandes gavetas, tá bom? Então, só para relembrar, né, dar aquela puxadinha em relação à carta cronoestratigráfica, que essa seria a nossa tabela de tempo geológico oficial, né? Que vocês podem acessar lá no site stratigraphy.org. Claro que quando a gente vai trabalhar, né, principalmente com as crianças, o ideal é a gente trabalhar com um material em português, um pouco mais simplificado. Então, aqui tem essa figura, né, tem essa tabela de tempo geológico,
que vocês encontram no material, no livro, né, a Paleontologia na Sala de Aula, está lá na página 106. E como vocês já viram lá também no tempo geológico, a fita do tempo geológico, né, aquela, na realidade, a espiral do tempo geológico, é interessante vocês irem lá, relembrarem, pegarem a espiral do tempo, porque ela nos ajuda a observar também essa grande diferença que existe entre os 4 bilhões de anos do pré-cambriano e os 500 milhões de anos que a gente vai ter no Fanerozoico. Então, aqui, claro, a gente observa, parece que o Fanerozoico ele é muito maior, porque ele ocupa muito mais espaço na figura, né? A gente está vendo aqui Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, né? As eras. E parece muito maior. Só que o pré-cambriano que está embaixo, né, com o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, tem ali 4 bilhões de anos de história, de evolução da Terra e da vida, espremidinhos ali dentro, né? E como a gente vai trabalhar a evolução da vida, com essa diversificação durante todo o Fanerozoico, a gente consegue refinar muito mais o tempo geológico. Então, ele é muito mais detalhadinho no Fanerozoico, porque a gente tem toda a diversificação da vida no Fanerozoico, né? Então, é isso que eu queria colocar aqui para vocês. A gente sai de uma contextualização de vida microscópica, né, em um ensaio lá no Neoproterozoico com a fauna de Ediacara, com a biota de Ediacara, e a gente vai observar aí toda a evolução da fauna e da flora, toda a diversificação da vida durante o Fanerozoico, que vai nos ajudar a entender, a reconstituir a vida no passado do nosso planeta, em termos ambientais e em termos temporais, tá? Então, aqui a gente tem os nomes dos principais períodos de tempo que se baseiam nas faunas fósseis, né? Nas faunas e nas floras fósseis também. Então, o Éon proterozoico, ali no finzinho do pré-cambriano, e o Éon fanerozoico, que inicia com o cambriano. Aqui que a gente está observando. Então, são aquele armário com as 2 grandes gavetas que eu falei para vocês, que vocês podem elaborar, até fazer uma atividade também com as crianças, mostrando para eles dessa forma. Outra forma bem legal é, como eu falei antes, através da fita do tempo. Bom, então vamos lá. A Era Paleozoica. A Era Paleozoica, como a gente viu lá nas palavras-chave, a gente vai ter o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. Então, na Era Paleozoica, ela começou com a segmentação do supercontinente Panótia e fechou com a formação, com o início, né, de formação, digamos assim, do supercontinente Pangeia, quando as massas continentais se agruparam mais uma vez. Então, lembrem lá como era a configuração dos continentes lá no pré-cambriano, lá no Neoproterozoico. Como que estavam organizadas as massas de terra? Onde era mar? Então, isso vai ser importante sempre vocês terem em mente. Então, eu organizei mais ou menos cada período, né, mostrando para vocês, trazendo para vocês as reconstituições, às vezes do início e do fim, mais ou menos para a gente ter uma ideia das reconstituições paleogeográficas dos continentes, né? Então é importante a gente lembrar tudo aquilo que a gente falou sobre a deriva continental, sobre a dinâmica do nosso planeta, sobre que as massas de terra foram mudando de lugar ao longo do tempo geológico, e isso vai refletindo então na vida. Então, lá no pré-cambriano a gente vê o supercontinente de Rodínia, depois tem esse Panótia, né, no finalzinho ali do pré-cambriano no Proterozoico.
E aí ele vai se fragmentar e a partir daí a gente vai ter o início da formação do Gondwana mais ao sul e da Euramérica, da Laurásia, Laurentia, tem vários nomes aí que a gente vai ver dessas massas de terra, desses continentes que vão se formando a partir do início do Cambriano e que vão tendo configurações diferentes ao longo do Paleozoico. Então, a gente vai observar o aumento dessas massas de terra, então das linhas de costa, então planícies costeiras, mares rasos, a gente vai observar bastante durante o Paleozoico, por causa dessa configuração, dessa reconfiguração, dessas transformações. E o que vai acontecer lá no final do Paleozoico? O que vai fechar esse ciclo? O que marca o final dessa era paleozoica? É exatamente essa deriva dos continentes e o encontro dessas massas de terra, o choque, então, orogenias, que vai fazer com que essas massas de terra se aproximem. O Gondwana, como a gente está vendo aqui à direita, né? E a Laurásia, né? Euramérica, enfim, né? Os vários nomes que existem para as massas de terra, que vão estar principalmente relacionadas ao hemisfério norte. E lá no final do Paleozoico, no Permiano, essas massas de terra vão se chocar e vão formar o supercontinente de Pangeia. E com isso, claro, a gente vai ter toda uma variação na circulação oceânica, na circulação dos ventos, então mudanças na atmosfera, e isso, mudanças no relevo, vocês podem observar ali entre a América do Norte e a América do Sul, as massas de terra estão se chocando e vai formar o quê? Cadeias de montanhas. Então, o choque entre as placas vai trazer esse relevo, essa transformação do relevo. Puxem, lembrem lá a questão da paleobiogeografia também, né? As pontes, as barreiras. Então, aqui toda a circulação de vida que existia ali no Mar de Tétis, no Oceano Pantalassa, e que é interrompida com esse choque, com esse fechamento, com essa formação do supercontinente da Pangeia, e isso vai transformar a vida no planeta. Então, a gente vai ter o fechamento desse ciclo do Paleozoico com essa grande transformação, com essa grande mudança geológica, geotectônica, né? Então, aí é importante a gente ter em mente a deriva continental, a tectônica de placas, que vai nos ajudar muito a explicar essa variação da vida e o entendimento desse momento que a gente chama de era paleozoica, tá bom? Bom, o Paleozoico, a gente chama ele, né, como vida antiga. Então, o Paleozoico corresponde a mais da metade do Fanerozoico, cerca de 300 milhões de anos de evolução do nosso planeta, de transformação da Terra e de evolução da vida. Então, essa era ela é limitada por dois eventos mais importantes na história da vida animal. No início do Paleozoico, a gente tem a explosão cambriana, que existe toda uma discussão em relação a essa questão, se é uma explosão mesmo, se veio se diversificando a vida, né, foi se elaborando a partir lá do Neoproterozoico, mas enfim, o que a gente vai ver são formas de vida diferentes daquela que existiam no Neoproterozoico e que vão nos ajudar, então, a traçar aquele fim, aquele limite, né, o término desse momento, né, pré-cambriano e o início de um novo ciclo, né, do ciclo paleozoico. Então, no início a gente vai ter a explosão cambriana e no fim o maior de todos os eventos de extinção em massa da história do nosso planeta,
dizimando cerca de 90% de todas as espécies de organismos que viviam nos mares. Então, sempre lembrando a questão da deriva continental, né? Lembram lá que a gente viu, então, no início, a configuração dos continentes no Cambriano e lá no final, a formação do Pangeia. Então, isso ajuda, né? Transforma a vida no nosso planeta. Bom, as causas, né, desses eventos ainda elas são discutidas, não são totalmente compreendidas. Estão muito relacionadas a essa questão, né, da deriva continental, das variações climáticas, das mudanças do nosso planeta, mas são objeto ainda de muita pesquisa e muita controvérsia. A gente vê aqui nessa figura, então, as três grandes eras do éon fanerozoico. Então, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, que vocês podem buscar também mais informações lá na paleontologia na sala de aula. Essa figura está lá na página 176. Bom, então vamos lá ao Paleozoico, a era da diversificação da vida macroscópica no registro fóssil. O que a gente tem aqui nessa figura? A gente tem um pouquinho de como era a vida no início do Paleozoico, lá no Cambriano, com os organismos já mais evoluídos, mais transformação, mais elaborados, né, diferentes daquela fauna que vocês viram lá da biota de Ediacara, lá no Ediacarano, lá no Neoproterozoico. Então aqui a gente já tem a gente vai ouvir, a gente vai ver aí, né, falar em muitos invertebrados, então a diversificação da vida no ambiente marinho, novas formas de vida que surgem, novas estratégias também, então novos nichos ecológicos que vão surgir, e com isso a mudança do comportamento dos organismos, então toda a ecologia, todas as relações do ambiente com os organismos, estratégias que os organismos vão elaborando até para sua própria sobrevivência. Então, a gente observa na parte de baixo da figura essa fauna, principalmente aí mais relacionada ao início do Paleozoico, né, os mares do Cambriano, e depois que foi evoluindo. Na parte de cima da figura, a gente já observa mais fora da água, né, terra, o ambiente continental, o ambiente terrestre, vegetais superiores, insetos. Então, essa figura ela representa uma reconstituição da diversificação da vida no início do Paleozoico até as transformações que vão ocorrendo depois, né, durante o Carbonífero e o Permiano. Então, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, e a vida elaborada se transformando no mar, na água, e depois vindo para fora ocupar os nichos no ambiente terrestre. Então, aí durante o Paleozoico, a gente vai ver o desenvolvimento e evolução dos diferentes filos e classes de invertebrados. A gente vai falar bastante, principalmente no início, sobre os invertebrados. O aparecimento dos primeiros animais com partes duras, né, com esqueleto, exoesqueleto. Isso vai ser uma característica importante no surgimento do exoesqueleto nos grupos, para a gente discutir a questão ecológica, as relações entre os organismos, né? O aparecimento dos primeiros vertebrados, dos vegetais, da evolução dos vegetais, do ambiente terrestre, a conquista desse ambiente terrestre. Então, são todas questões que vão ser importantes, que são importantes, na realidade, e que são marcadoras desse novo momento da história da Terra,
que é o Paleozoico. A vida no Paleozoico, então, ela é dividida em duas grandes faunas animais que dominaram os mares do Paleozoico. A fauna cambriana e depois a fauna paleozoica propriamente dita. A fauna cambriana, embora os membros da maioria dos filos animais eles estivessem presentes durante o Cambriano, os mares eles eram dominados por trilobitas, por braquiópodes inarticulados, moluscos monoplacóforos. Então, a fauna das pequenas conchas, que é a fauna tomotiana, que vocês já viram lá no Neoproterozoico, ela surge e ela vai se diversificar durante o Cambriano, a maioria de posição sistemática incerta, né? E os arqueociatídeos, que vão ser organismos que vão se desenvolver, vão formar recifes, principalmente ali durante o Cambriano. Então, exceto os arqueociatídeos, todos esses grupos, eles sobreviveram ao final do Cambriano. Porém, a sua diversidade diminuiu bastante após o Ordoviciano. Então, a gente tem toda uma fauna característica do Cambriano, que é diferente da fauna do pré-cambriano, que é diferente daquela do Neoproterozoico, e embora todos os filos que a gente conhece hoje tenham surgido, se desenvolvido e se adaptado no Cambriano, a gente vai ter uma fauna mais elaborada e vai sendo diversificada a partir do resto do Paleozoico. Então, a gente tem uma fauna mais característica no Cambriano. Então, mais tarde, os mares do Paleozoico eles foram sendo dominados pelos crinoides, né, que eram os principais grupos de equinodermados do Paleozoico, os braquiópodes articulados, os graptolitos, que vão ser muito importantes no Cambriano e no Ordoviciano, né, que são organismos animais coloniais. E depois vão surgir aí os corais, os tabulares, os rugosos. Os corais vão ser os formadores de recifes durante o Paleozoico. Existem corais que são característicos do Paleozoico, se extinguem no Permiano, no final do Paleozoico. Então, a gente tem uma fauna lá do Cambriano com a formação de recifes de arqueociatídeos, que são esponjas, com os trilobitas, braquiópodes inarticulados, moluscos, aquela fauna de pequenas conchas. E depois, durante o resto do Paleozoico, a gente vai tendo a elaboração desses organismos, dos moluscos, cefalópodes e de outros organismos que a gente vai observar. Tá? Por isso que a gente divide, que a gente separa o Paleozoico nessas duas grandes, a gente pode chamar assim, de duas grandes faunas, a fauna cambriana e a fauna paleozoica. Aqui a gente vê, cambriana, paleozoica e depois a fauna moderna. Tá? Então, no cambriano, ali em azul, a gente vai falar muito em trilobitas, braquiópodes inarticulados, crinoides, briozoários, que são esses organismos invertebrados que surgiram e que se desenvolveram nos mares paleozoicos. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente vai trabalhar uma sedimentação, rochas sedimentares do Cambriano, a gente vai encontrar, a gente vai observar esses grupos de organismos principalmente. Depois da fauna paleozoica, a gente vai ter os braquiópodes articulados, os corais, os crinoides, tá? E na fauna moderna, moluscos, artrópodes, equinoides, que vão ser os principalmente do grupo dos equinodermados, peixes, que claro, vão surgir lá no Paleozoico, mas a gente vai ter grupos de peixes diferentes, os mamíferos, os répteis, os amniotas marinhos, tubarões e muitos outros grupos nessa fauna moderna. Então, a gente tem essas três, a linha azul cambriana, depois em vermelho a fauna paleozoica e em verde essa fauna moderna, que vão ajudar a caracterizar cada um desses momentos do tempo geológico. Então, alguns exemplares aí da fauna cambriana, com equinoides, braquiópodes, trilobitas, a fauna paleozoica, com equinodermados, já moluscos, cefalópodes, crinoides, e a fauna moderna, com peixes mais elaborados, com insetos, depois a gente vai ver
lá os insetos coloniais, primeiro surgem os insetos isolados, né, individuais, depois a evolução desses grupos modernos, né, com novos tipos de moluscos gastrópodes, os pássaros, as aves, né, os mamíferos, então, enfim, toda uma fauna que vai cada vez mais se assemelhando, né, à fauna e à flora que a gente conhece hoje, que a gente vai chamar de fauna moderna. Então, no Cambriano, a gente tem essa vida inicial, a fauna paleozoica, que vai ser essa fauna antiga, e a fauna moderna. A vida no Paleozoico, até o final do Ordoviciano, ela deixou de ser confinada nos mares. Então, as plantas elas vão começar a colonizar a Terra, seguido de perto pelos invertebrados, né, no Siluriano, e vertebrados depois no Devoniano. A gente vai ver também durante o Paleozoico que os primeiros tetrápodes dessa época eles eram animais anfíbios, semelhantes aos que eventualmente deram origem aos répteis e os sinapsídeos, que são o grupo ancestral dos mamíferos, e que vocês vão trabalhar bastante depois com o professor Schultz lá no Mesozoico. Então, a gente vai observando essas evoluções até o final do Paleozoico. Uma das primeiras faunas de tetrápodes terrestres que são conhecidos no planeta, né, é essa fauna de Joggins, na Nova Escócia, que a gente pode observar em rochas sedimentares dessa figura. Então, a vida no Paleozoico se diversificou a partir, né, tanto de fauna quanto de flora. Então, as plantas terrestres elas evoluíram rapidamente para os nichos vagos que foram sendo oferecidos em terra, que foram surgindo em terra, com as transformações, né, da deriva continental, com a formação e junção e aproximação de novas massas de terra. Então, os organismos foram saindo da água e foram vindo para a terra, com todas as elaborações, com todas as transformações que foram necessárias para que eles viessem ocupar esses nichos, né, em terra. Até o final do Devoniano, florestas de pró-gimnospermas, que são os ancestrais das gimnospermas, que a gente vai falar, né, bastante sobre elas, dominavam a paisagem. E até o final do Paleozoico, as cicadófitas, as glossopterídeas, as coníferas primitivas, as samambaias, foram tomando conta da paisagem. Então, a gente observa aí algumas impressões dessa vegetação. Então, vamos detalhar um pouquinho sobre o período cambriano, tá? Que vai de 541, mais ou menos 541 milhões de anos, até mais ou menos 485 milhões de anos atrás. O Cambriano foi a primeira divisão, está relacionado à primeira divisão da Era Paleozoica. Ele durou cerca de 56 milhões de anos. E o nome Cambriano tem a sua origem a partir do nome Câmbria, uma denominação romana para o norte do país de Gales. Então, como era a configuração paleogeográfica para o início do Paleozoico para o Cambriano, conforme a gente falou, né, conforme a gente está discutindo, que é sempre importante a gente ter em mente como estavam as massas de terra, né, onde era o oceano, que tipo de oceano que existia. Então, a gente vê aqui nessa figura, na parte de cima, mais ou menos lá 540 milhões de anos atrás, como era, a gente pode dizer assim, o mapa mundi, né, do passado do nosso planeta. Então, a gente vê as massas no hemisfério sul, que depois a gente vai chamar de Gondwana, né, essa parte bem de baixo, e partes do que a gente vai chamar de Báltica, da Euramérica, ali naquelas três massinhas, ali naqueles três continentes. E na parte de baixo, 500 milhões de anos, a configuração já um pouquinho diferente.
Então, com isso, se a gente observar esses dois mapas, a gente vai vendo essa transformação das massas de terra no tempo geológico. Então, aí mais ou menos como era a configuração durante o Cambriano. Então, como era a vida, né, durante o Cambriano? A gente vai ter a diversificação da vida nos mares, a preservação, e aqui eu quero ressaltar uma coisa que é importante, né? Só relembrar que tudo que a gente trabalha, toda a interpretação, o reconhecimento da história, da vida do nosso planeta e dos diferentes ambientes e do tempo geológico é com base na preservação dos fósseis, né, nas rochas, principalmente lá nas rochas sedimentares. Então, o que a gente tem é o registro das rochas sedimentares, a presença dos fósseis. Quando é possível, a gente faz aquela datação absoluta para a gente poder refinar, para a gente poder ter mais certeza, né, quantitativamente, de que momento do tempo geológico aquela rocha que a gente está na mão, com aquele fóssil que a gente está na mão, ela representa, mas o que a gente tem é o registro através dos fósseis. Então, o que a gente observa nas camadas, nos estratos de rochas que a gente chama lá, né, desse momento de período cambriano, são rochas sedimentares que se formaram, sedimentos que se formaram dentro do ambiente marinho, então no ambiente aquático de águas salgadas, no ambiente marinho, com fósseis, com organismos que viviam então dentro desse ambiente, tá? Então o Cambriano, ele marca o intervalo, né, como a gente já falou, de 541 a mais ou menos 485 milhões de anos. Ele sucede o período ediacarano, da era neoproterozoica, do éon proterozoico, e precede o período ordoviciano. Todos os períodos eles são marcados por um primeiro aparecimento de algum tipo de organismo. No caso do Cambriano, ele é marcado pelo primeiro aparecimento de um traço fóssil. Depois a gente vai ver, a partir dos outros períodos, sempre é o registro de um organismo propriamente dito. Mas aqui no Cambriano, o que marca, então, quando se encontra nas rochas sedimentares esse traço fóssil de Phycoides pedum, se sabe que a gente está no Cambriano. Tá? Então, mais ou menos é assim que funciona. Então, esse traço fóssil, ele marca a base do Cambriano. Então, a gente pode observar aí, o que está para baixo dessa linha azul vão ser rochas relacionadas ao neoproterozoico, e o que está para cima, onde tem esses traços fósseis, é o início aí do Cambriano. Aqui a gente tem nessa figura uma foto, né, mostrando esse traço, né? Então, o limite entre o pré-cambriano e o éon fanerozoico ele foi fixado no século XIX, no ponto em que começam a aparecer fósseis de metazoários em grande quantidade. Então, desses traços aí. No entanto, muitos táxons de metazoários de idade proterozoica, no final do pré-cambriano, né, eles têm sido identificados a partir lá, da década de 50. Tá? Então, na transição, a gente vai ter esse icnofóssil. Então, encontrou, por exemplo, como essa rocha sedimentar aqui, esse traço, sabe que já está no Cambriano. Então, aqui a gente tem uma reconstituição de como seria esse ambiente, de como seria essa biota do ediacarano, com as esteiras microbiais, como era a vida a partir do registro dos organismos do ediacarano e como eram as relações entre esses organismos e o meio, né? Então, a presença dessas esteiras microbiais, que a gente vê ali à esquerda, aquele verdinho que parece uma graminha, são esteiras microbianas, né? E a relação dos organismos, por que existem, por que preserva essas esteiras? Porque não existia pastagem ainda, né? Por que a gente observa os organismos são moldes, são
são estruturas, organismos de corpo mole no Ediacarano. E olha só, aqui já no Cambriano, a gente vai ter organismos com estrutura esqueletal, ocupando diferentes nichos, então organismos que vão ser já de infauna. Tá? A gente já não observa ali mais tanto as esteiras microbianas, então já começa a ter a questão da pastagem. Então, nessa figura, ela é interessante para a gente observar a ecologia desses dois momentos diferentes do tempo geológico, o Ediacarano bem ali no finalzinho do pré-cambriano e no Cambriano o iniciozinho do Paleozoico. Tá? Então, uma representação esquemática das mudanças nos sedimentos associadas à bioturbação, e a perda dos tapetes bacterianos entre o Ediacarano e o Cambriano. Aqui a gente tem uma reconstituição do que seria esse animal, né, esse provável animal gerador do traço, mas por que então a base do Cambriano não é marcada pelo animal? Porque ele era um organismo de corpo mole, então ele não ficou preservado. Mas o que ficou preservado foi o traço que ele deixou, né? O tipo de escavação ali que ele fazia, o traço que ele deixou. E isso é um fóssil também. Então, só relembrando lá o que vocês viram, né, nos tipos de fósseis, é uma evidência, né, de um organismo que viveu no Cambriano e se dá a partir do traço fóssil dele. Então, o mais intrigante da era paleozoica é que durante a maior parte da história do planeta, a Terra foi dominada por seres microscópicos, que a gente viu lá no pré-cambriano, né? Então, num período de cerca de 40 milhões de anos, que geologicamente a gente sabe que é um período curto, né, para a história do planeta, ocorre o que a gente observa, né, preservado nas rochas, o que ficou conhecido como explosão cambriana. Então, a fauna de Ediacara, lá do pré-cambriano, ela consistia de organismos de corpo mole, multicelulares, macroscópicos. Porém, a partir do Cambriano, surgiram os organismos como as plantas e os animais que vão afetar profundamente o planeta por causa das questões das mudanças ecológicas, os nichos ecológicos que eles começam a observar. Então, as escavações, as trilhas, os tubos, a bioturbação, então a movimentação do substrato, do solo, início de formação de solo, que a gente vai ver depois, e a própria transformação, oxigenação da atmosfera. Né? Então, esses organismos que surgem no Cambriano, eles vão afetar e vão mudar profundamente o nosso planeta. Então, voltando um pouquinho, né, a falar sobre a fauna entomotiana, que a gente mencionou antes, né, voltando à explosão cambriana, apesar da fronteira cambriana ser atualmente bem datada, a explosão em si não foi tão súbita assim. Existe muita discussão em relação a isso, né? Mas talvez não tenha sido tão súbita assim, podendo ser dividida em pelo menos duas fases marcadas por duas biotas bem características. Então, com a primeira delas sendo conhecida como a fauna tomotiana, também conhecida como small shell, né, as pequenas conchinhas, cujos fósseis eles podem ser achados no final lá do Neoproterozoico, no final do período que antecedeu ao Cambriano. Então, portanto, em um olhar mais atento a essa fauna, ela seria uma continuação de uma fauna semelhante que dataria do Ediacarano, embora tendo tornado-se mais comum durante o Cambriano inferior. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, deu o surgimento lá no final do pré-cambriano, mas os organismos muitas vezes eles surgem em um período, mas eles vão se adaptar e eles vão se diversificar lá no outro período. Tá? Então, isso é bem comum. Aqui a gente tem alguns exemplares da fauna tomotiana, né, que são os mais antigos animais com carapaças duras, e a primeira radiação dos metazoários, tá? Com ocorrências na Rússia e na América do Norte, onde essas conchinhas são observadas principalmente no Cambriano inferior.
E quando que os animais ficaram grandes, né? Só depois de os animais tentarem comer uns aos outros, então as relações, né, entre eles e com o meio, e desenvolver dimensões maiores e o corpo duro, né, então a formação do exoesqueleto, da estrutura esqueletal interna para a defesa. Então aí a gente já começa a observar a questão da predação, né, é que eles se tornaram visíveis realmente no registro fossilífero. E aí só foi. Então, os animais acasaladores e formadores de embriões, eles devem ter explorado os recursos ambientais por milhões de anos antes de desenvolver partes duras e fáceis de preservar. Os fósseis do Cambriano, eles são apenas a ponta do iceberg da evolução animal. Dificilmente eles teriam sido os primeiros animais, conforme Margulies e Sagan 2002. Então, falando aí sobre a explosão cambriana, né, explosão do Cambriano. Algumas das possíveis razões para a explosão de diversidade que a gente observa durante o período cambriano. Fatores ambientais, fragmentação das grandes massas continentais, a mudança dos níveis de oxigênio, né, com a presença cada vez mais de organismos aeróbicos, as variações climáticas, né, a formação das glaciações, o surgimento, a variação, né, durante o Cambriano que a gente vai observar no clima, vão fazer com que ocorra, então, que os organismos consigam se diversificar, explorar novos ambientes, explorar o ambiente marinho, por causa dessas variações aí nas massas, na oxigenação da atmosfera e nas variações climáticas. Aqui relacionando a questão do 700 milhões de anos atrás, né, lá no pré-cambriano com o Snowball Earth, e essa transformação, esse aquecimento que foi ocorrendo aí durante o Paleozoico, aqui especificamente no início, né, do Paleozoico no Cambriano, que foi propiciando que os organismos então pudessem se adaptar, se diversificar e ficarem cada vez mais diversos, né? A gente vai observar cada vez mais a diversidade refletida nessa explosão cambriana. Então, alguns autores eles argumentam que talvez essa explosão não tenha sido tão repentina, né? Que ela poderia ter ocorrido em períodos de tempo mais longos. Surgimento de esqueletos mineralizados seria uma razão para o aumento, né, nessa quantidade de fósseis, ou seja, a preservação ela se torna melhor, mais fácil a partir da elaboração, da síntese, né, do metabolismo dos organismos, deles conseguirem secretar o esqueleto mineralizado, eles conseguem se preservar melhor, né, tanto da própria pressão da predação, quanto no próprio registro geológico depois com os processos, né, diogenéticos. Então, a formação dos esqueletos propicia essa preservação dos organismos. Então, seja lá o que for que tenha causado a explosão cambriana, o aparecimento de uma fauna com esqueleto e a rápida diversificação dessa fauna, rápida geologicamente, né, durante o início do Cambriano foi um grande evento na história da Terra, que marca aí, tanto é, né, que marca aí o início de uma nova era. Então, o grande valor biológico que o Cambriano tem não é necessariamente, não só, né, a sua explosão súbita de diversidade, que é questionável por alguns em relação a essa explosão tão rápida, né? Pelo fato de ser resultado de também pode ter sido resultado de processos anteriores, né, antecessores. A sua importância se dá pelo fato também de ter promovido uma profunda mudança na vida na Terra. A formação das partes duras, a determinação dos planos corporais básicos atuais, né, dos celumados, pseudocelumados, dos animais segmentados, animais móveis, cavidades. Então, isso fomentou a diversificação dos metazoários, né? Uma vez que antes do Cambriano, os organismos em geral eles eram pequenos, unicelulares ou multicelulares, mas mais simples, né? Os organismos multicelulares complexos, eles gradualmente se tornaram comuns
no decorrer dos milhões de anos. Então, a rápida diversificação de formas de vida no Cambriano, ela é conhecida como a explosão cambriana e produziu os primeiros representantes de diversos filos modernos, representando a evolução de planos corpóreos ancestrais de grupos modernos de espécies, como os moluscos, os artrópodes, que a gente vai observar aí durante o Paleozoico. Então, embora diversas formas de vida elas tenham prosperado nos oceanos, a Terra ela era relativamente estéril, com nada mais complexo do que uma crosta de solo microbiano. Então, alguns moluscos, animais bilaterais, poríferos e pequenos vermes há mais de 600 milhões de anos. A vida durante o Cambriano ela era unicamente aquática. Nela, os trilobitas eles foram uma forma de vida dominante. A gente vai ouvir falar bastante sobre os trilobitas, né? O período ele foi marcado por uma mudança acentuada na diversidade e na composição da biosfera da Terra. A biota ela sofreu uma extinção em massa na base do período, o que corresponde a um aumento de nichos ecológicos abertos, então com a extinção, né, da fauna da biota de Acara, fomentando a abundância e a complexidade anatômica e de comportamentos. Tá? Então esse comportamento teve um efeito profundo e irreversível sobre o substrato. Então a bioturbação, por exemplo, dos organismos lá do Cambriano, né, transformando o ecossistema oceânico. Então, ao final do período, ao final do Cambriano, os animais escavadores eles tinham dominado os nichos abertos através da bioturbação. Então, aqui a gente observa a explosão cambriana da vida, onde no Adeano, Arqueano, Proterozoico e no Fanerozoico, a gente observa em vermelho os níveis de oxigênio. Né? Então, como aumenta o nível de oxigênio na atmosfera durante o Fanerozoico. Então, por toda a explosão de vida, por toda a vida aeróbica que surge e, aliás, que na realidade vai se desenvolver, né, durante o Fanerozoico. Então, a ausência ou a limitada capacidade de locomoção da fauna pré-cambriana ela teria limitado significativamente o próprio fluxo de energia potencial nas cadeias tróficas bentônicas, que depois a gente vai ver desenvolvido na fauna cambriana. Então, o desenvolvimento dessa capacidade de locomoção foi um dos aspectos importantes da explosão cambriana. Então, a exploração do substrato, né, a locomoção, e as relações entre os organismos, né, da fauna cambriana vão ser importantes nessa significação da explosão cambriana. Então, o Cambriano ele se caracteriza pelo surgimento de animais com carapaça, como a gente já falou, né, com a formação de um esqueleto, de uma proteção externa. Né. Os principais foram os trilobitas, né, três lobitas lobos, que constituem cerca de 70% dos fósseis encontrados desse período e raramente passavam de 10 centímetros, mas alguns chegaram a alcançar até 1 metro. Né? Então, surgimento dos primeiros animais invertebrados com esqueleto externo. Mesmo as maiores espécies da fauna de Acara, que viveram poucos milhões de anos antes do Cambriano, não tinham esses elementos esqueletais. Então, a diversificação que encheu os oceanos do Cambriano, com as mais variadas formas de vida invertebrada, deu pela primeira vez ao mundo uma aparência mais familiar, mais próxima do que aquilo que a gente conhece hoje, né? Porém, ainda muito diferente aos olhos dos pesquisadores que contemplam esse passado distante através dos fósseis. Então, a partir do Cambriano, o registro fóssil ele é bem mais abundante. Por quê? Por causa de todas as questões que a gente está falando, principalmente da possibilidade de preservação, né, das estruturas dos organismos dos fósseis pela formação da carapaça, pelo esqueleto externo e por características dos organismos
que a gente vai ver dos artrópodes, por exemplo, né, como os trilobitas, então pela preservação desses organismos. Então a gente vai ter, a partir do Cambriano, um registro muito mais abundante fossilífero. O endoexoesqueleto, né? Por que surgiram as partes duras? Então, por causa da evolução da predação, se acredita. Né? Então, existe a questão da coevolução entre o predador e a presa, onde os predadores foram se diversificando e as presas foram desenvolvendo as defesas, como a gente vai ver nessa fauna cambriana. Então, 2. Os níveis de oxigênio. Concentrações de oxigênio atingiram os níveis que permitiram as reações bioquímicas necessárias para a formação dos exoesqueletos. Então, o metabolismo dos organismos foi ficando mais elaborado para que eles pudessem promover essas reações químicas, né, para a formação do esqueleto. Então, a estrutura de suporte interna e externa, tanto o esqueleto quanto depois nos vegetais superiores, né, permitindo o próprio aumento do corpo. Ação da gravidade, então todas essas questões fizeram, elaborações dos organismos fizeram com que eles pudessem ser cada vez maiores, cada vez mais bem preservados e ocupar cada vez nichos mais distantes, né, mais amplos. E a questão da proteção contra os raios UV e a perda de água, que é extremamente importante para que os organismos possam sair da água, né, para fora, para a terra, permitiu a migração para nichos, tanto em águas mais rasas quanto na terra, que a gente vai ver depois. Então, vantagens: né? Proteção, estrutura de suporte, proteção contra os raios UV, e prevenção contra a perda de água, contra a dessecação, que seria fatal. Então, a gente observa aí um Anomalocaris, né? Eu não tinha falado, embora já tinha mostrado, não tinha falado ainda sobre ele para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre a fauna do folhelho de Burgess. E à esquerda a gente vê o Anomalocaris, que foi foi o maior, né? Foi o grande predador dos mares do Cambriano. Então, toda essa elaboração, toda essa inter-relação entre os organismos, a competição, a predação, a própria elaboração do exoesqueleto, se menciona, se discute, né, se consegue contar, se interpretar, né, essas questões muito com base na preservação de organismos como o Anomalocaris e como os trilobitas. Então, o Anomalocaris grande predador, né? E os trilobitas presas, a inter-relação entre eles e a formação de uma estrutura que pudesse ajudar a preservar um pouco a parte mole do organismo foi extremamente importante para a sobrevivência desses organismos. Então, os mares cambrianos, eles eram povoados por trilobitas, graptozoários, arqueociatídeos e outros animais já extintos. Os braquiópodes inarticulados e moluscos primitivos foram grupos que ainda possuem representantes viventes nos mares atuais. Eles também foram importantes elementos da fauna cambriana. Traços fósseis deixados por invertebrados, já abundantes desde o final do pré-cambriano. Eles aumentaram em diversidade nas rochas do Cambriano, evidenciando que os animais estavam explorando novas estratégias ecológicas, como a gente vem falando, né? Como enterrar-se profundamente nos sedimentos e construir túneis complexos e ramificados, como a gente viu há pouco. Na flora, né, proliferaram diferentes tipos de algas calcárias, como as algas vermelhas coralináceas. Então, a gente vem falando e vai falar muito no Cambriano dos invertebrados, da fauna de organismos marinhos, mas a gente não está falando aqui ainda de vegetais, né, de vegetais superiores, porque a gente está olhando principalmente para o ambiente marinho, porque a sedimentação, quando a gente vai olhar as massas preservadas de terra, os sedimentos, né, as rochas sedimentares, as faces do Cambriano,
elas são relacionadas à sedimentação marinha. Então, a diversificação de formas de vida, principalmente de invertebrados, desses invertebrados que eu estou aqui falando para vocês, tá? E alguma coisinha surgindo aí de algas e, nesse momento, principalmente, a preservação das algas calcárias. Então, como que era, né, as formas de vida, né, do Cambriano? No Cambriano a gente fala na idade dos trilobitas. Então, na parte de baixo da figura tem alguns trilobitas, diferentes espécies, né, diferentes morfologias dos trilobitas, que foram fósseis extremamente importantes, excelentes fósseis guias durante o Paleozoico. Lembrando lá vocês, né, o que é um fóssil guia. Ele tem que ser abundante, ele tem que ter um fácil reconhecimento, ele tem que ter uma distribuição estratigráfica curta, ou seja, quanto mais rápido ele for mudando a morfologia, vai ser melhor, porque ele vai ajudando a marcar períodos de tempo menorzinhos. Então, aí ajuda a gente a entender também por que aquela carta cronoestratigráfica ela é tão fatiadinha, né? Porque a partir do Fanerozoico a gente tem a diversificação da vida, a preservação da vida, e a gente consegue observar formas como esses trilobitas que a gente está vendo aqui, que vão ser marcadores do tempo geológico. Então, a gente vai ter formas específicas, características para o Cambriano, para o Ordoviciano, para o Siluriano, para o Devoniano, para o Carbonífero e para o Permiano, quando ele se extingue. Tá? E em cima a gente vê alguns, os arqueociatídeos, a gente vê alguns braquiópodes, e então a fauna aí mais característica do início do Cambriano. E algumas outras formas de trilobita também, e de braquiópodes. Como era a morfologia, né, dos trilobitas, que foi um grupo extremamente importante. Eles tinham uma região cefálica, um céfalo, né, o tórax e o pegídeo. E eram divididos, a gente está observando aqui, né, as vistas, diferentes vistas dos trilobitas, e eram divididos nesses lobos. Então, trilobado, então 3 lobos, por isso o nome trilobita. Os trilobitas foram extremamente importantes pela preservação, por a gente poder observar, né, a formação do exoesqueleto, e pela primeira vez a presença, a observação de óleos, né, óleos elaborados, óleos compostos. E outra coisa muito interessante que se observa, que se pode discutir, falar um pouquinho sobre o comportamento dos organismos no Fanerozoico, no Paleozoico, no Cambriano, é que existem alguns trilobitas preservados enrolados. Então, essa característica do organismo, esse comportamento do organismo em relação ao estresse ambiental, tá? Que alguns artrópodes apresentam. Então, como eu falei para vocês sobre os olhos, né? Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo de visão eficiente no reino animal, semelhante ao dos insetos e dos crustáceos, né? Mas só que de uma forma ancestral, mas é uma visão elaborada. Como que era a flora? Então, na flora proliferaram diferentes tipos de algas calcárias, como as algas vermelhas coralináceas. Então, as algas, elas ocuparam uma extensa distribuição, contribuindo consideravelmente com a formação de um ambiente cada vez mais oxidante, visto que a concentração de oxigênio gradativamente se elevava à medida que os seres fotossintetizantes eles iam se desenvolvendo e se multiplicando, proporcionando indiretamente a estabilidade climática. Então, a gente vai observar aí uma abrupta diminuição da abundância dos estromatólitos e do consumo das cianobactérias por causa dos organismos pastadores e por causa dessa questão ambiental, né, que a gente está discutindo aí, que a gente observou, que a gente observa, né, lá de como era o mundo no momento da biota de Ediacara, com os tapetes microbianos, e depois com a elaboração dos organismos
no Cambriano nos ajuda a efetivar esse entendimento do ambiente, também através dessa diminuição dos estromatólitos. Como era a paleogeografia do Cambriano? Né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá no início, né, de quando a gente começou a falar sobre o Cambriano. Então, havia 4 supercontinentes, né? A Oriente, a Báltica, a Sibéria, mais próximo dos trópicos, e o supercontinente de Gondwana, mais para o sul. No hemisfério norte, havia um grande oceano chamado Pantalassa, que vai existir durante todo o Paleozoico, e mares rasos eles se estendiam sobre extensas áreas continentais, e o Gondwana estava posicionado próximo ao Polo Sul, tá? Então, quando a gente for observar a América do Sul, a África, no decorrer do Paleozoico, elas vão estar enfrentando e vão estar relacionadas a climas muito mais frios por causa dessa aproximação ao Polo Sul. Então, a maior parte dos continentes eles estavam em latitudes tropicais e temperadas, né, do sul. E com isso a formação de recifes, de arqueociatídeos, né, mas naquelas regiões mais tropicais e equatoriais. O clima era ameno durante o Cambriano, e nessas regiões, né, e ele pode ter contribuído com isso para a grande diversificação da vida. Por que a gente não tem, a gente vai falar aqui em alguns momentos, do registro fossilífero para o Brasil. A gente não tem esse registro aqui no Cambriano por causa dessa questão da glaciação, por causa da posição, né, da América do Sul, aí no Cambriano mais próximo do Polo Sul. Então a gente não tem registro de vida, né? A vida estava se adaptando, estava se diversificando nos mares, nesses mares tropicais, nessas regiões, né, mais quentes. Então a gente pode observar aí a variação da temperatura, né, durante o Paleozoico, e essas variações, né, durante o Cambriano até hoje. A comunidade marinha do Cambriano, né, surgimento de novas formas de vida, a maioria dos filos de invertebrado evoluíram durante o Cambriano, muitos eram representados por poucas espécies, e a maioria dos organismos com esqueleto eram os trilobitas, os braquiópodes e os arqueociatídeos. Então, uma representação dessa comunidade marinha do Cambriano, com trilobitas, com artrópodes como os trilobitos, os arqueociatídeos, que eram formadores de recifes aí, nesses mares de águas quentes cambrianas. Então, vamos falar um pouquinho sobre uma fauna que foi extremamente importante mais para o Cambriano superior, que é o folhelho de Boures. Tá? Em 1909, um geólogo chamado Charles Walcott, chefe do Instituto Smithsonian, ele descobriu esse material, né, do folhelho de Boures em algumas expedições que ele fazia para a região da Colômbia Britânica, no Canadá. Então, ele descobriu o primeiro fóssil do folhelho de Boures. Né? Essa descoberta ela foi de imensa importância porque ela ajudou a decifrar a história inicial da vida na Terra do Cambriano. Então, o Walcott e os seus colaboradores, eles abriram inúmeros blocos de folhelho com impressões de numerosos organismos maravilhosamente bem preservados nessas camadas de folhelho. Então, quais condições propiciaram a preservação fantástica do folhelho de Boures? Né? Os animais preservados eles viviam em bancos de lama que se formaram ao longo de uma escarpa submarina. Periodicamente, essa área instável ela deslizava em correntes de turbidez e levava a lama e esses organismos para serem depositados em ambientes anaeróbicos em águas mais profundas. Então, isso fez com que esse material ficasse bem preservado e esses fósseis fossem extremamente bem preservados por causa dessas condições ambientais específicas. Tá? Então, a gente tem a explosão cambriana da vida, conforme a gente vem falando, né? E essa fauna do folhelho de Boures,
a gente vai ver aí principalmente em 2 lugares diferentes, tá? Então, embora a fauna do folheiro de Burgess na Colômbia Britânica, no Canadá, ela seja mais conhecida, especialmente por causa do tratamento dado a ela nos livros do Stephen Jay Gould, que foi um paleontólogo renomado, né? Como, por exemplo, o livro da Vida Maravilhosa, ela é relativamente moderna, essa fauna do folheiro de Burgess na região da Colômbia Britânica, né, datando do Cambriano Superior. Então, por isso, o conjunto de fósseis que melhor caracteriza a explosão cambriana em seu auge é a fauna de Xinjiang, encontrada nos depósitos de Maotinashan, na península de Yunnan, que foram descobertos em 1912 na China, com esses nomes todos esquisitos aí, mas que só começaram realmente a serem mais intensamente investigados na década de 80 e de 90. Então, esses fósseis, eles datam em torno de 525 a 520 milhões de anos, então mais lá para o início do Cambriano, né, com uma biota formada por 185 espécies reconhecidas, né, incluindo algas, esponjas, medusas, anelídeos, priápolos, equinodermos, cordados, artrópodes, né, com esses últimos perfazendo 45% da fauna, com cerca de 40% das espécies podendo ser distribuídas pelos demais grupos e algo em torno de 15% constituindo-se em grupos de difícil classificação, e que não existe muito consenso em qual grupo taxonômico essas espécies deveriam ser colocadas. Então, dessa fauna do folheiro de Burgess, então, existem muitos organismos que são estranhos e alguns que já são conhecidos lá no Cambriano e que vão evoluir e se diversificar lá depois durante o Paleozoico. Tá? Então, a explosão cambriana, aqui a gente vê na figura, né, a base do Cambriano, ali em coxinho, e depois, um pouco no Cambriano, a gente vê, né, a fauna das pequenas conchinhas, né, small shell fossils, e logo acima essa fauna do folheiro de Burgess na China. Então, aqui a gente tem à direita alguns representantes dessa fauna, né, extremamente bem preservados. A fossilização deles é maravilhosa, com detalhes, e um fóssil de trilobita ali embaixo à esquerda. E lá em cima, na bolinha mais vermelha, na primeira bolinha mais vermelha, a gente vai ver então a fauna do folheiro de Burgess na região do Canadá. Então, essa fauna tem esse nome, né, folheiro de Burgess, porque ela foi pelo Walcott primeiro encontrada lá na Colômbia Britânica, no Canadá, mas depois ficou então com esse nome, né, folheiro de Burgess, por causa dessa região, mas depois ela foi sendo encontrada em outros lugares, sendo esses, tanto na China quanto no Canadá, os dois locais com a melhor preservação. Então, aqui uma foto mostrando a região na China, né, dessa fauna. E eu coloquei esses dois sites aqui que são muito interessantes, que vocês podem dar uma pesquisada. Então, um está em português e o outro é o site do museu lá na China, onde explica e detalha muito sobre essa fauna do folheiro de Burgess. A gente pode observar aqui o tipo de sedimento, né, bem fininho, essa rocha sedimentar fininha, esse folheiro, que ela quebra em camadas. Então, a gente observa essas plaquinhas, e se vocês olharem aqui na figura, vocês vão ver até alguns pedacinhos de trilobita ali preservados, né? Então, é o tipo de sonho de todo paleontólogo estudar esse tipo de preservação fossilífera, que tu abre, né, uma camadinha de rocha e tem lá a preservação de um fóssil extremamente bem, ficou ali bem preservada, e bastante, né, a quantidade. Isso é o sonho de todo paleontólogo, né, e sem contar toda a importância do registro dessa fauna. Então, a gente vai ver aí depois a seta mostra aí o folheiro de Burgess lá no Canadá,
E a foto ali, né, da rocha com a preservação do trilobita, muito bem, tá muito bem preservado, tá quebradinha só ali na pontinha de cima do céfalo, mas a parte do tórax e do pigídeo dele bem preservada. E aí, uma imagem da montanha, né, na Colômbia Britânica, onde existem várias pedreiras que são exploradas, e ela é toda rica nessa fauna. Então aí a região, aqui o S7, o CQ e o TB são pedreiras, né? Então toda essa montanha ali à direita vocês vão observar o mapinha, e aqui embaixo à direita mais de perto, olhando um pouquinho mais de perto, uma dessas pedreiras. Então toda essa sedimentação, esse registro, né, sedimentar fino, desse material fino, que propiciou a preservação desses fósseis, como a gente vê a amarela aqui, Splendid, 16 milímetros o tamanho, né? Então nessa região aí, dessa fauna do folhelho de Bourges, tão importante, que caracteriza aí o Cambriano. Tá? Então uma reconstituição da fauna do folhelho de Bourges e com alguns organismos, né? E ao centro aí com esses olhos enormes roxos, né? O Anomalocaris, que era o grande predador dos mares do Cambriano, aí predando um trilobita. Então, como eu já tinha mencionado para vocês, a questão de se compreender como eram as relações entre os organismos, né? A gente observa aí o Anomalocaris e embaixo reconstituições, né? E embaixo, à esquerda embaixo, uma foto de um trilobita preservado, e ali na parte do pigídeo, um pedacinho do tórax, tá faltando, que está relacionado ao quê? Foi a mordida. Né? Então a predação, a mordida do Anomalocaris, e aí com isso a gente consegue conceber e fazer todas essas discussões sobre essas relações entre os organismos. A fauna do Cambriano, né, a Lucigênia, a Opabínia, a Picaia, a Amarela, os vários organismos dessa fauna que, como eu falei para vocês antes, né, é uma fauna de organismos estranhos. Então, a preservação desse material maravilhoso, muito bem preservado, e a foto, né, da reconstituição, a foto da fauna e a reconstituição desses organismos. Então, a Lucigênia, né, ali em cima à esquerda, tem uma foto, né, da rocha sedimentar onde foi encontrada a impressão da Lucigênia, e logo ao lado a reconstituição dela. E assim como todos os outros organismos que a gente observa nesse slide, então foto e reconstituição, desenhos, né? E olha como eles são já extremamente elaborados, com articulações, com patas, com apêndices, né? Então toda a elaboração desses organismos dessa fauna cambriana. Aqui alguns trilobitas, né, que coexistiram junto dessa fauna. Mais alguns exemplares da fauna de Acara. E aqui é uma reconstituição, né, do Anomalocaris. Em cima, à esquerda, se observa as presas dele. Então, e logo abaixo a impressão, a preservação da boca, né, do Anomalocaris. E o Anomalocaris, ele tem uma história interessante, né, que primeiro foram encontradas essas formas que se sabe hoje que são da presa dele, né, das presas. Só que no início, nas primeiras formas que foram encontradas, se achava que eram camarões, que pareciam camarõezinhos, artrópodos, né? E depois, seguindo as buscas e fazendo novas expedições para a região
da Colômbia Britânica, que foram sendo encontrados, que foi encontrado, então, tanto essa preservação da boca, quanto do resto do organismo, do esqueleto do organismo. E aí que se foi entender que não, que era, na realidade, um grande predador, né, do Cambriano, e que essas eram partes. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, que a gente sempre tem que ter em mente, tem que lembrar do que é um fóssil, de como ele está preservado no registro geológico e do que ele representa, que muitas vezes vão ser partes, né, de um organismo, não vai ser o organismo inteiro que a gente vai encontrar. Então a gente tem que ter isso em mente para fazer a reconstituição e para depois fazer toda a interpretação e a elaboração da história com base naqueles organismos. No final do Cambriano se observa uma extinção. Então, a gente observou aí, né, a caracterização da fauna cambriana e em nível taxonômico, dentro dessa comunidade que surge, dentro desses organismos que surgem no Cambriano, alguns organismos eles vão se extinguir. Né? Então, as causas dessa extinção não são exatamente bem conhecidas. Existe discussão em relação a isso, né? A temperatura caiu drasticamente no final do Cambriano. A gente vai observar uma glaciação no Ordoviciano, né, o período que vai suceder o Cambriano. Isso pode ter afetado também essa fauna cambriana. A diminuição dos níveis de oxigênio dos mares pode ser uma das causas. Né? Então, nesse cenário, 75% dos trilobitas e 50% das esponjas, elas vão desaparecer. Então, o que vai configurar o final desse período, né, do Cambriano, e a gente vai encerrando aí o Cambriano e vai indo em direção ao Ordoviciano. Então, no Paleozoico, a gente vai observar três grandes extinções, né, do final do Ordoviciano, do final do Devoniano e a grande extinção do Permiano. E elas são principalmente caracterizadas por essas mudanças, né, que vocês viram lá na aula de extinções e que a gente vem discutindo. A tectônica, a deriva continental, a transformação da atmosfera, a mudança do clima, né? Isso vai afetar a fauna e a flora e vão ocorrer esses desaparecimentos definitivos, que a gente vai chamar de extinção dos organismos, o que vai dar, então, o fechamento desses ciclos e o início de um novo ciclo. Tá? Então, para a gente fechar o Cambriano, o que a gente viu? Então, a rápida diversificação taxonômica do Cambriano é um dos mais extraordinários eventos na história evolutiva. Mais de 35 filos de metazoários apareceram no registro fóssil do Cambriano. Surgem os primeiros organismos com corpo segmentado, né, conchas, esqueleto externo e notocorda. Alguns pesquisadores argumentam que esse fato foi precedido por uma longa evolução que deixou poucos traços no registro fóssil. A maioria, no entanto, acredita que os filos se diversificaram rapidamente depois de uma origem ancestral no pré-cambriano. Então, existe muita discussão em relação a isso, né? Essa rápida diversificação, ela talvez tenha sido estimulada por mudanças ambientais, tais como o aumento da disponibilidade de O2, carbonato de cálcio, né? E existem evidências de que pressões seletivas elas tenham sido causadas pela predação, né, por predadores que favoreceram a mineralização das conchas, o aumento do tamanho corporal e novos modos aí de locomoção. Então, existe toda uma bibliografia em relação ao Paleozoico e ao Cambriano. Eu deixo aqui alguns livros, alguma informação para vocês, né, que quiser aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais sobre o Cambriano, sobre a evolução da vida no Cambriano. E alguns vídeos, alguns sites que são interessantes, né? Aqui a gente tem Explosão Cambriana 1 e Explosão Cambriana 2, são vídeos da evolução da vida na Terra no final do pré-cambriano e do cambriano. São vídeos em inglês, né, mas são vídeos muito interessantes. E do folheto de Burgess, que seria bem interessante também se vocês
quiserem como atividade, como material complementar, né, dar uma olhadinha nesses vídeos. Então, a paleontologia na sala de aula é um livro de leitura obrigatória, né? Tá tudo bem explicadinho ali nesse livro, toda a parte, todos os conteúdos que vocês já viram, né? Em diferentes capítulos, né? Vocês vão poder observar também esses conteúdos que a gente está falando aqui, né? Do Fanerozoico. O livro de paleontologia, né, do Ismar de Souza Carvalho, onde a parte de evolução, de extinções, fósseis, tempo geológico, e depois nos outros ele é composto por 3 volumes, né, então tem a partir dos microfósseis e de paleontologia de invertebrados, de paleontologia de vertebrados e de paleobotânica, onde vocês podem ir buscar um pouquinho também, vai estar dividido, né, esses diferentes grupos e um pouquinho de informação a mais sobre eles nos diferentes momentos do tempo geológico. E aqui o livro Antes dos Dinossauros, elaborado por professores do departamento aqui de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, que foram responsáveis pela organização, né, da exposição do Museu de Paleontologia, professor Coimbra, professor Schultz, professora Valesca, professor Iannuzzi, dentre outros. Então, ele fala sobre a evolução da vida, né, o registro fóssil aqui no Rio Grande do Sul, mas durante todo o Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, e vale a pena dar uma olhadinha, um livro muito bom. Fósseis do Brasil, onde vocês vão ter exemplares nos diferentes momentos do tempo geológico de fósseis dos nossos fósseis brasileiros. E à direita, o livro do Museus e Fósseis da região sul do Brasil, que é muito interessante, né? Mostra os sítios, mostra os museus, os afloramentos, e ele tem um óculos 3D também que dá para enxergar as imagens, tem um óculos que dá para enxergar as imagens 3D, é muito bonito esse livro. E a História Geológica da Vida, também, que é muito interessante, é um livro um pouquinho mais antigo, mas ele nos traz todo essa evolução, né, geológica e da vida, e é bem interessante também. Então, com isso, a gente termina essa primeira parte, onde aqui eu me apresentei para vocês, falei um pouquinho sobre como seria a disciplina, falamos um pouquinho do Fanerozoico, e demos uma breve pincelada aí sobre o Cambriano, tá bom? Vamos para o próximo agora, então encontro vocês lá no Ordoviciano.